Hoje temos a apresentação do livro Freguesias da Praia. Este livro é de Pedro de Merlim. Em 1982 e 1983, Pedro de Merlim deixou o registro histórico, social, cultural e económico das freguesias da Praia. O trabalho resultou de um labor de um minhoto, residente em Angra do Heroísmo, que deu a volta à ilha com o intuito de deixar escrito um legado autoral de preservação da memória coletiva da Ilha Terceira e do seu povo. 4 décadas após a publicação da edição, a Praia da Vitória elevou-se à cidade, as lares foram catapultadas à categoria administrativa de vila e o Porto Martins delineou fronteiras próprias, surgindo assim a necessidade de atualizar a obra de Pedro de Merlim. Para a apresentação deste livro temos o Sr. José Olívio Rocha, é atualmente presidente do Instituto Histórico da Ilha Terceira, a quem dou a boa noite, e o Leandro Ávila, natural das Fontinhas, e é professor licenciado. Passo a palavra aos dois. Muito obrigada. Pronto, eu vou dizer poucas palavras, de qualquer modo. Não, mas eu vou depois sentar-me. Obrigado. Boa noite a todos. Portanto, sou neste momento o presidente da mesa do Instituto Histórico e sob a nossa orientação e com o apoio fundamental aqui do Sr. Dr. Leandro Ávila, fizemos uma reedição deste livro que já existiam muito poucos exemplares no mercado. Houve uma excelente colaboração por parte da Câmara Municipal e digamos que as pessoas passam a dispor de um livro em 2 volumes que tem muita informação, quer dizer, informação da história das freguesias da praia, que interessa muito as pessoas lerem e meditarem e refletirem. E nesse aspecto, portanto, passo aqui a palavra ao Dr. Leandro Ávila, que vai, digamos, fazer uma apresentação mais detalhada. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Cumprimento a Sra. Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Praia da Vitória, caros consócio José Olívio, familiares, conhecidos, minhas senhoras e meus senhores. Efetivamente, fui interpelado pelo Presidente da Mesa do Instituto Histórico, do qual pertenço, a fazer um estudo introdutório a esta reedição, no qual também agradeço publicamente a confiança depositada, tentando também relançar o debate à volta da historiografia local, área que para mim diz-me bastante e, portanto, é também uma área em que os estudos também já começam a ter mais alguma densidade. Nesta intervenção gostaria de fazer uma alusão, ainda que sintética, ao percurso do autor, Pedro de Merlim, que é Joaquim Gomes da Cunha, o seu verdadeiro nome, uma vez que ele utilizou este pseudónimo. Depois gostaria de fazer algumas considerações sobre questões ligadas à historiografia local, uma vez que este legado que ele nos deixa deambulam à volta desta questão. E, finalmente, proceder uma análise, ainda que concisa, sobre esta obra. No espaço e no disponível, e obviamente faz-se um estudo introdutório, mas naturalmente sintético, não muito aprofundado, mereceria talvez uma intervenção ou uma outra abordagem mais profunda, analisando questões mais a miúdo, relacionadas com esta temática e com a própria obra em si. Na verdade, a métrica do passado, quando aplicada a espaços de memória, são um referencial para a construção e para o reconhecimento da identidade de um povo que se circunscreve a unidades territoriais, que são as nossas freguesias, e que, por si só, também têm uma forte marca do passado
que importa torná-la visível. E, portanto, foi na operacionalização deste pressuposto que Pedro de Merlin vai criando uma narrativa procurando elucidar essas questões. Começaria então por fazer uma breve referência àquilo que se poderá falar, entender-se como uma breve biografia. Portanto, Joaquim Gomes da Cunha nasce a 11 de julho de 1913, no lugar de São Brás do Carmo, freguesia de Merlim, distrito de Braga. Ele é filho de um professor do ensino primário, António Correia da Cunha, e de Maria Gomes da Cunha. Passou uma infância algo atribulada, atendendo às circunstâncias de ter ficado órfão de pai e mãe em tenra idade, até que acaba por enverdar pela vida militar, desembarcando aqui em plena Segunda Guerra Mundial, no ano de 1941, onde acaba por depois constituir família e de sediar por largos anos nesta ilha. Efetivamente, ele adquire um papel bastante ativo na sociedade terceirense, destacando-se na área do jornalismo. É colaborador do Diário A União durante 38 anos, além de outras publicações onde participa, outros jornais, publicações periódicas, como o 1º de Janeiro, a Ilha Terceira, do qual foi redator-chefe, o Distrito, o Sapador, o Castelo e Sentinelas do Atlântico. Também colabora no continente português com os periódicos O Século e o Jornal do Comércio, bem como outros jornais dos Estados Unidos e da Guiné. Ainda ligado à prática jornalística, é chefe de gabinete de notícias do Rádio Clube de Angra. A partir de 1986, fixa-se em Ferreiros, no distrito de Braga, e intervém também em alguns jornais bracarenses. Portanto, esta faceta do jornalismo e da divulgação acompanham com bastante premência. Utiliza vários pseudónimos, inspirados também nos seus netos, Carlos Alfaia, Rui Marco, Paulo Manuel, mas, na verdade, a maioria dos seus escritos, aqueles mais conhecidos, são aqueles que têm como pseudónimo Pedro de Merlin. Aliás, ele próprio diz que são estes que têm mais impacto junto do público, todos os escritos que são publicados sob este pseudónimo. Na sua permanência prolongada na Ilha Terceira, Pedro de Merlin acaba por absorver as dinâmicas e vivências deste meio insular, nomeadamente a Ilha Terceira, percepcionando, ou tentando percepcionar a realidade onde está inserido. De todo o trabalho que ele produz, versando o passado, as freguesias da Ilha Terceira, portanto, tanto para o concelho de Angra como para o concelho da Praia da Vitória, são aquelas que marcam, efetivamente, o seu percurso literário. Esta particularização de espaços assente numa concepção historiográfica não constitui propriamente uma novidade no contexto insular açoriano. Aliás, há uma longa tradição nas coreografias que valorizam as monografias locais e, portanto, de algum modo também ele embarca ou aposta aqui num campo bastante, digamos que já explorado, não efetivamente atualizado, mas aventura-se fazendo uma atualização desses mesmos registros. De facto, as 18 paróquias de Angra, editadas em 1974, e as freguesias da Praia em 1982, 83, tiveram junto do público esse impacto e, como o Dr. José Olívio referiu, portanto, restaram bem poucos exemplares de ambas as edições, daí que a Câmara de Angra, em 2017, tenha enverdado pela sua reedição e agora, no presente ano, a Câmara da Praia também opta pelo mesmo caminho, que é de valorizar. Já na parte final da sua vida, o autor
nomeadamente 8 anos antes da sua morte, para ser mais preciso, visita a Ilha Terceira e deixa ao seu amigo, Valdemar Mota, entretanto recentemente falecido, um documento lacrado onde lhe pede que ele assim permaneça até ser noticiada a sua morte, uma vez que ele já estava fixado no continente português. E assim acontece, com a morte a 27 de novembro de 2001, é publicado no dia seguinte na União uma espécie de epílogo da sua autoria, onde ele faz toda uma referência à sua produção, passando até para aspectos mais pessoais. Portanto, morre-lhe a única filha, portanto, isso causa-lhe um desgosto no final da vida e, portanto, isso também o marcou bastante. E, portanto, é desta maneira que Joaquim Gomes da Cunha, ou Pedro de Merlim, se despede desta Ilha Terceira que o acolheu. Este pseudónimo é interessante porque ele escolhe, faz uma conjugação entre o lugar da freguesia onde nasceu, Merlim, e o próprio padroeiro do lugar, que era São Pedro. Daí ter feito esta conjugação. Gostaria agora de dar um enfoque também à história local, na observância dos espaços. Acho que é pertinente perceber-se também em que contexto e em que lastro se colocam estas questões que são bastante prementes cada vez mais na nossa atualidade. Tratam-se, obviamente e indiscutivelmente, de questões de âmbito identitário e cultural que reavivam uma memória coletiva e atribui a essa memória coletiva um sentimento de pertença das populações que ocupam um determinado espaço. Gostaria de realçar que, efetivamente, esta afirmação e este olhar para o chão, para este chão comum, não é novidade dos séculos XX nem do século XIX. Já no século XVI e século XVII há uma contribuição dos nossos cronistas, onde efetivamente lançam contributos para uma consciencialização de uma identidade própria que se impunha pela constatação da diferença em relação a outros espaços, portanto, num meio insular como era o nosso. Já no século XVII, a própria Academia Real da História faz referência à importância da história local no conhecimento da própria história. Posteriormente, com o século XIX, o movimento romantista, preconizado por vários nomes conhecidos, entre eles Alexandre Herculano, Alberto Sampaio, Teófilo Braga, Ernesto Canto, portanto, enveredam também por estas questões que acabam por também marcar o século XIX e a particularização desses mesmos espaços. Nas primeiras décadas do século passado, do século XX, são retomadas estas questões e aprofundadas em torno da consciência açoriana como uma propedêutica, digamos assim, para a teorização e da identidade dos povos açóricos. Efetivamente, o discurso que se começa a corporizar sorve uma interligação entre a geografia e a história para fundamentar especificidades, realçar determinadas questões ligadas aos espaços e à memória. Neste segmento, Luís da Silva Ribeiro, portanto, o primeiro presidente do Instituto Histórico da Ilha Terceira, no seu discurso inaugural deste mesmo Instituto, em 1943, acaba por também realçar esta importância da compreensão do próprio passado nacional, mas com referência a questões de índole local, portanto, da história local, digamos assim. E acaba por sublinhar que esta diversidade de ramos da história acabam de perspectivar micro-realidades, acabam também por conduzir a uma visão historiográfica mais holística. No fundo, trata-se aqui de não ver só a floresta
ou não vês só a árvore, digamos assim, permitam-me esta alegoria. Portanto, haver aqui uma dialética entre um macro e um microespaço para que se tenha uma visão bem mais clara. Depois, Vitorino Mésio retoma estas questões, dá-lhe o enfoque ao tema da açorianidade, que vão marcar profundamente a sua obra, como é sabido, e este conceito ainda é atualmente discutido nos meios académicos. Avelino de Menezes, distinto professor universitário, alude a este conceito, considerando que o peso dos séculos de ocupação destas ilhas, a fragmentação geográfica, tiram uma propensa homogeneidade a esta açorianidade. Portanto, há de que entendê-lo como um fenómeno que é mais, talvez, definido mais pela pluralidade, digamos assim, do que propriamente por um ser açoriano, ou uma açorianidade homogénea que se estende de Santa Maria ao Corvo. Efetivamente, a nossa fragmentação geográfica acaba por determinar, e bastante, esta relação que nós temos com a unidade territorial, portanto, com as freguesias e com os lugares. Digamos que a freguesia cimenta, como num ápice, estas questões, estes traços identitários, emoldurada, obviamente, numa realidade compósita, assente numa matriz cultural comum. Miguel Torga dizia que o mundo é uma realidade universal desarticulada em bilhões de realidades individuais. Portanto, esta frase achei bastante interessante, que é a consciência desta pluralidade que Pedro de Merlim acaba também por ter consciência e olha ao espaço de uma forma bastante reflexiva, à sua maneira, obviamente, e de uma forma também bastante premente, lançando bases e pontos de reflexão. Obviamente que o cidadão, a pessoa, vivencia a freguesia, o lugar de onde é natural, antecedendo uma própria identificação com a própria ilha. Há aqui uma espécie de concentricidade, portanto, em que nós fazemos alusão ao lugar, à freguesia, e depois à ilha, portanto, numa dialética concêntrica, mas expansiva. Esta unidade espacial freguesia, então, assume-se como um substrato da abordagem que o autor tenta fazer, e que até o faz, nesta sua narrativa pelas freguesias da praia, como fez também com Angra, mas, efetivamente, é um autodidata e que não se prendeu ao escrupuloso seguimento dos cânones epistemológicos e metodológicos da historiografia. Isto não lhe subtrai mérito no trabalho que foi feito, obviamente. Portanto, é um legado que merece ser olhado com bastante premência. Portanto, poderá encarar-se, ou encaramos também as freguesias da praia como uma aproximação à historiografia local. Obviamente que com o advento, a entrada no regime democrático, a partir de 1974, esta questão da história local também começou a ter um impacto bastante mais acentuado daquilo que vinha do Estado Novo, em que nós tínhamos, obviamente, uma espécie de uma laudatória dos grandes acontecimentos nacionais, muitas vezes assentos em arquétipos muito estereotipados e estigmatizadores das pequenas realidades, portanto, com aquela narrativa dos grandes vultos nacionais, em que havia precisamente quase como uma secundarização, ou havia mesmo, das pequenas histórias locais, ou quando havia a referência à pequena história local, era no sentido propriamente dessa liturgia cívica própria do Estado Novo. E portanto, o desabrochar da democracia em Portugal veio também, de alguma forma, democratizar este olhar sobre as diversas realidades. Obviamente que o contributo da Universidade dos Açores é fundamental
para este assentamento e para este novo olhar sobre a realidade e, portanto, sobre a valorização dos pequenos espaços. Agora gostaria de fazer, depois desta pequena alusão à questão da historiografia local, fazer também agora uma observância sobre aquilo que está plasmado nestes 2 volumes, embora, como já disse, de alguma forma também sucinta, uma vez que a própria obra em si também é uma obra, eu encaro como uma obra aberta, digamos assim, suscetível também de ser interpelada e de ser abordada de diferentes prismas. Na organização desta obra, o autor optou por dispor as freguesias por ordem alfabética. Aqui não seguiu, portanto, disto não se trata, não podemos encarar freguesias da Praia, nem as 18 paróquias de Angra, como a história de concelho. Portanto, não é isso que se trata. Ele põe este critério da ordem alfabética, não há aqui um olhar às dinâmicas que as próprias freguesias ocupam em termos do concelho. Obviamente que isso seria uma questão bem mais profunda. Como foi referido com a Sra. Presidente, há aqui uma freguesia que, entretanto, agora nesta reedição já é freguesia, que é o Porto Martins. A Casa da Ribeira tem lugar de destaque na primeira edição, porque em termos canónicos é paróquia a partir de 1964. Portanto, há aqui um critério, talvez, de paróquia, aliás, a organização eclesiástica, desde longa data, acaba por ser adotada mesmo pela própria administração civil. E, portanto, há uma pequena reminiscência a isso. Portanto, há aqui, seguindo essa questão, o Porto Martins na altura não era paróquia. Portanto, aparece como a sufragânea do Cabo da Praia e integrada nesse capítulo. Nesta consideração de toda esta narrativa, não há uma grande preocupação num encadeamento longitudinal que perspassasse toda a obra. Ou seja, não há aqui um fio condutor que mostre precisamente uma história interligada das freguesias. Obviamente que com as ferramentas que Pedro de Merlim tinha na altura, os acessos, mesmo em termos mais funcionais, a arquivos e mesmo o próprio conhecimento que o próprio autor tinha, isto evidenciava ou necessitaria de um conhecimento bem mais profundo e, portanto, obviamente que isso não foi possível. Mas também essa não foi a sua preocupação e eu acho que a autodidatas é perfeitamente desculpável essa questão. Portanto, é muito meritório o trabalho que ele faz. Depois é interessante irmos vendo que há aqui uma preocupação, isto não tem concomitância com uma certa secundarização dos arquivos, não. Ele procura fundamentar-se na documentação que tem disponível, embora nos seja difícil localizar certos documentos por falta das referências adequadas como nós procedemos na história, mas depois faz uma coisa muito interessante e que acho que enriquece muito a obra, que é recorrente os testemunhos orais, e vê-se aqui perfeitamente a palavra dos vigários, dos padres das freguesias, onde ele vai recolher informação e onde, curiosamente, nos anos 80, há questões ligadas à paróquia e mesmo aos próprios acervos das igrejas que nós conseguimos perceber através desses próprios testemunhos orais. E, portanto, esses testemunhos orais são também mobilizados na história. Obviamente que há procedimentos de registro próprios, no sentido mesmo depois de serem
penso que Pedro, pelo menos não tem conhecimento disso, que haja pelo menos esteja gravado ou as anotações dele nesse âmbito. Mas, de uma forma geral, na historiografia, os testemunhos orais, quando registados, são bastante importantes porque merecem ser revisitados e integrados também noutras dialéticas que, obviamente, se pretenda fazer. As Freguesias da Praia não seguiu uma natureza etnográfica. Aliás, é um aspecto bastante meritório neste sentido. Tendencialmente, e há autores que apontam para isso, que há uma forte tradição historiográfica açoriana que entronca na etnografia, o que também tem o seu mérito. Mas, obviamente, Pedro de Merlim, com certeza, que percebeu que já havia outros estudos sobre neste sentido e não envereda por essas questões, o que lhe acaba também por dar mais espaço para que outras questões sejam abordadas. Não obstante de haver uma ou outra descrição para memória futura de aspectos, de hábitos e de costumes de algumas freguesias, de algumas localidades que são remetidas em anexos. Por exemplo, estou-me a lembrar da descrição de um casamento nas Fontinhas, que ele encontrou num jornal do século XIX, da primeira metade do século XIX, e que ele coloca lá como curiosidade. E, portanto, mas isso não foi recorrente na sua obra. Ele acaba por dar mais enfoque aos domínios político, social, económico, religioso e até mesmo cultural. No decurso da explanação deste discurso, a preocupação com as fontes documentais, apesar de nós atualmente termos dificuldade em acedermos à documentação, a alguns documentos, porque um documento pode ser visto, ou deve ser visto, sob vários prismas, portanto, e há, neste sentido, para os historiadores, é sempre importante percebermos o caminho para chegar lá, e conforme a investigação também que estamos a fazer, de conseguirmos sorver outras informações que essa fonte possa ter. Mas isso nem sempre é claro nesta obra. Contudo, há uma preocupação com as fontes. Até há referência a um episódio que se passa no início dos anos 20, do século XX, em que os arquivos paroquiais da Terceira vão para São Miguel por não haver espaço de arquivo na Terceira. E, portanto, que isso foi uma situação, e depois eles retornam, obviamente, e felizmente estão digitalizados no Centro de Conhecimento. E, portanto, há aqui é um autodidata, mas é um autodidata que reflete e que também coloca estas questões em cima da mesa, o que é bastante importante. Ele procura ir às origens, embora seja muito difícil. Há períodos aqui no início do povoamento que são muito obscuros, continuam obscuros, portanto estão no âmbito do debate historiográfico também, mas recorre a cronistas açorianos como Gaspar Frutuoso, Maldonado, Agostinho Montalverne, Drummond. Portanto, há essa preocupação e, portanto, e isso parece-nos também bastante abonatório da fundamentação, no fundo, que ele quer dar, porque ele procura perceber efetivamente as origens. Há questões, o desaparecimento de Jaca de Bruges, a descoberta da própria Ilha Terceira, o início das freguesias, portanto, isso também é uma questão que o preocupa e que ele também faz referência. Depois, também são mobilizados os periódicos, e nós tivemos um excelente periódico, que infelizmente já terminou, que é o jornal A União. Para quem estuda estas questões, o jornal A União constitui-se como um periódico bastante minucioso e tem secções bastante interessantes. Ele começa em 1893, que são as notícias do campo, Correio Rural, o campo, portanto, em que nós vemos perfeitamente que os senhores padres das freguesias, de quando em vez mandavam para o jornal,
olha, este mês morreram tantos, nasceram tantos, fez-se a festa da consagração assim, fez-se a procissão desta maneira, portanto, houve isto, houve aquilo, e portanto conseguimos até às vezes produções em nível de produção de trigo, de milho, e portanto há parcos, ou correspondentes, não eram exclusivos dos parcos, mas também os regedores e outras pessoas mais ilustradas mandavam, eram os correspondentes, e portanto ler essas informações é uma delícia. Quando estamos com um correspondente assíduo, é muito bom. Agora, quando estamos com um correspondente que durante um ano tem uma presença assídua no jornal e desaparece durante 2 ou 3 anos e volta dali, pronto, às vezes dá-nos alguma... Mas porquê é que este senhor não continuou a escrever, não é? E, portanto, mas são secções noticiosas bastante interessantes, que não são exclusivas da Terceira. Ainda há pouco tempo a falar com um colega do Faial, o Telégrafo, também tem estas secções que nos ajudam precisamente a perceber as festas anuais das freguesias, a questão do Espírito Santo. Portanto, há vários aspectos aqui que são versados e ele aproveita precisamente esses suplementos. Refira-se que esta potencialidade, obviamente, dos periódicos vai muito além daquilo que está em freguesias da praia. Há uma abundante imprensa periódica do século XIX e, portanto, ali do princípio do século XX, aqui na Terceira, que nos dão muitas informações e que nos colocam perante questões bastante prementes. E, obviamente, o analisar os periódicos também dá pano para mangas, se me permitem a expressão, e, portanto, mas ele aqui cinge-se mais a essas questões de índole religiosa, cultural, social, e, portanto, não se aventura muito em outras questões que digam respeito às freguesias, nomeadamente outros artigos de opinião. Obviamente que aqui há um esforço. Aqui não há, como eu disse, não há uma linha, não há uma preocupação de um fio condutor. Há aqui alguma fragmentação e até alguma escrita simples, acessível, mas eu, quando digo isto, não estou a tirar mérito àquilo que foi produzido. Atenção, porque eu penso que ele faz aquilo com um claro intuito, e vendo depois a evolução que há, ao percurso que há das paróquias de Angra para as freguesias da praia, em que nós vemos que há ali, as freguesias da praia estão muito mais propensas a uma consulta mais simples, no segundo volume há vários índices que ajudam a localizar a informação, e penso que ele deve ter tido algum feedback, porque realmente as paróquias de Angra estão mais condensadas e nas freguesias da praia a informação está mais sintetizada, mais esquematizada, e, portanto, eu penso que isso foi também algum feedback que lhe chegou, e também que torna mais versátil o aproximar do leitor, o leitor comum, à história da sua freguesia. E é interessante ver que estas edições nós encontramos nas bibliotecas da Casa de Povo, até as próprias igrejas também foram agraciadas com um exemplar. Portanto, há aqui uma difusão e uma vontade de criar efetivamente esta consciência identitária e de memória que me parece muito importante, isto nos anos 80, e, portanto, é preciso continuar também a apostarmos nesta questão. Eu peço desculpa que quando começo a falar nestas questões alongo-me um bocado, entre muitos defeitos que tenho, o de síntese é um deles, portanto, nem sempre é fácil, mas estou mesmo a terminar. Obviamente que nós aqui há temáticas aglutinadoras e que são transversais às diferentes freguesias, desde o ensino, à história dos templos religiosos, autoridades locais, às instituições, a listagem dos parcos, a demografia. Portanto, isto acaba por ser transversal. A questão que é interessante ver, portanto,
na altura em que a rede pública de água e de eletricidade, do serviço postal, portanto, e tudo isto está esmiuçado nesta obra, e que são informações até bastante interessantes, e que na altura tinham acabado de acontecer. Portanto, tinham acontecido a questão da eletricidade, algumas freguesias, portanto, isso, tinham chegado 20 anos, portanto era relativamente recente. Ele não deixa de ter também uma postura crítica em relação, estou-me a lembrar dos chafarices, em que ele critica abertamente a inércia dos poderes públicos e sobre a preservação desse património. Portanto, é uma pessoa que tem consciência do legado patrimonial e dos marcos construídos, e que são instrumentos, no fundo, propulsores de uma construção de uma memória que é necessário preservar. E, portanto, ele também fala nessa questão. Depois, a certa altura, ele diz que confina-nos, portanto, aquilo que nos pareceu mais interessante. Portanto, a lógica aqui é que ele vai sinalizando aquilo que lhe parece mais interessante e vai expondo. Depois, em termos do recurso aos anexos, aparecem junto às freguesias, são 4 as freguesias que têm anexos, que às vezes não têm muita relação com o texto, mas que têm aquele registro para a memória futura. Quem sabe se não estava também a pensar nessa questão, e penso que a intenção dele teria sido mesmo esta, portanto, lançar aqui pistas, lançar questões para serem repescadas mais tarde, e é muito meritório esse aspecto. Finalmente, ele não fica incólume àquela realidade que o acolheu. Portanto, ele tem uma vasta obra que versa temáticas do passado, os hebraicos, a presença dos hebraicos na Terceira, a questão da laranja, embora, obviamente, que temos que observar e temos que ter uma abordagem a esses legados com uma perspectiva, com uma contextualização daquilo que foi o seu percurso e o seu percurso de autodidata. Obviamente, eu acho que Freguesias da Praia é como que um roteiro suscetível de releituras, e, portanto, e que deve ser, mesmo pela comunidade de historiadores, deve ser usado no sentido de se perceber que pontas é que se pode pegar. Obviamente não estão lá todas, mas em seguir determinados aspectos que ele vai deixando, determinados desafios até mesmo que ele deixa, e portanto, num sentido também de se perceber que os espaços são suscetíveis de criarem memória. E, portanto, ligada também a todo este legado que acaba por... atualmente nós olhamos para os nossos meios rurais de uma forma bastante ao de leve, portanto, e há já algumas iniciativas de valorização de todo esse legado, mas efetivamente Pedro de Merlim já naquela altura devia sentir a necessidade daquilo que se estava a perder. Só gostaria e neste sentido, eu penso que, digamos que a gramática historiográfica atual deve integrar a visão, obviamente, dos historiadores, mas também de gente que faz este percurso. Portanto, integrando numa narrativa que seja uma narrativa reflexiva, mas também que seja uma perspectiva que não esteja encerrada em si, mas também que crie caminhos para novas investigações, para novos aprofundamentos. E, portanto, eu penso que neste périplo pela preservação da herança histórica, há aqui 2 fatores que para mim são concomitantemente sucedâneos e complementares. Um passa pela preservação patrimonial efetiva, portanto, de todo este legado,
e também seguindo-se uma consolidação e uma incrementação de uma cultura cívica ativa na construção da memória, que se faz com as pessoas e não se faz aquém das pessoas. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, é preciso envolver as pessoas, obviamente não de um modo académico e bastante acérrimo, mas envolvê-las e se fazendo com que elas sintam esta necessidade de criarem, de serem os próprios atores da construção da memória e, portanto, terem uma cultura cívica, portanto, de participação, configurada com uma memória do passado que tenha presente um olhar para o futuro. E, portanto, era isto que eu gostaria de partilhar aí convosco. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigada ao professor Leandro por esta exposição. Como ele próprio disse, uma exposição de uma obra muito rica e que nos deixa a pensar o quanto nós temos, no quanto somos ricos em termos culturais e até mesmo históricos, e que muitas vezes não fazemos a verdadeira valorização do que temos. Temos realmente que agradecer a Pedro de Merlim por ter feito esta compilação, mas também aqui ao professor Leandro por se dedicar e por poder trazer até nós esta exposição e fazendo-nos esta apresentação. Um agradecimento muito especial e havemos de nos voltar a encontrar, julgo que será por agora, não? Nesta semana temos mais novidades. Muito bem, muito bem. Um agradecimento especial também às Ormais, que está a transmitir em direto esta exposição, fazendo-nos esta amabilidade de fazer chegar a importância de todas as palavras que foram aqui ditas pelo professor Leandro a quem está em casa e que não pôde estar aqui connosco. Mas no decorrer desta semana e da próxima ainda teremos muitas novidades e o que fazemos é o apelo a que voltem e que nos acompanhem nestas semanas de Outono Vivo. Muito obrigada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, Foi muito minucioso na sua apresentação, portanto eu acho que foi... Não, mas muito minucioso, e acaba por ser muito interessante a forma como depois transpõe, porque aquilo vai ali mesmo, fica encantados a ouvir, portanto se calhar ficaram todos como eu e depois acabam por não ter questões a fazer. Depois também temos o dia chuvoso, não trouxe muita gente. Está mesmo a viver, muito bem, então não sei se vamos até junto do pessoal.